O general Olímpio Mourão Filho foi o único brasileiro a participar ativamente na frustração de dois golpes comunistas contra o Brasil. Em 1935, então capitão do Exército e chefe da inteligência da Ação Integralista Brasileira, teve um decisivo papel na aniquilação da chamada Intentona Comunista. Anos depois, em 1964, agora general do Exército, ordenou que as tropas da 4ª Região Militar ocupassem a cidade do Rio de Janeiro, antiga capital da República, episódio que desencadeou a Revolução de 31 de março de 1964. E mais uma vez, um integralista frustrou os planos comunistas que pretendiam rebaixar o Brasil à condição de satélite da extinta União Soviética. O general Olímpio Mourão Filho, enquanto chefiava a central de inteligência da AIB, formulou 9 recomendações para os integralistas, e nós vamos meditar sobre elas. Farei a reflexão, cotejando com pequenas frases do belíssimo livro A Imitação de Cristo, livro meu de cabeceira, que gostaria de assimilar com muito maior rigor, livro que costumava dar aos companheiros integralistas quando ingressei na Frente Integralista Brasileira e que me caiu nas mãos como um belo presente de um monge beneditino. Vamos às regras. Primeiro, a modéstia é virtude fundamental do integralista. Por maior que seja o serviço prestado, nunca deve ser alegado, jamais poderia ser gabado pelo autor. É ridículo e denuncia propósitos imediatos. Certamente você já conheceu pessoas que fizeram ou fazem parte da Frente Integralista Brasileira e outros que no futuro virão, que possuem o vício de gabar aquilo que fazem pelo integralismo ou pelo Brasil, e geralmente aqueles que mais falam são os que menos fazem, mas com o tempo, de tanto que falam da sua suposta atuação, passam a acreditar nela, o que abre porta para outros vícios morais como a inveja, a calúnia, a soberba e, claro, a frustração e até a depressão. Por isso, integralista, evita, para o bem daquele que te fala, dar ouvidos aos que gostam de contar vantagem, exagerando em muito aquilo que fizeram ou como contribuíram. Evita também tomar gosto por contar vantagem aos outros. Da imitação de Cristo, abre aspas, todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que você mesmo. Isso o ajudará a crescer. Fecha aspas. Segundo, antes suportar calado a injustiça do silêncio ou da atribuição a outrem de serviços prestados, do que alegar os mesmos e reclamar sua paternidade. Quantas vezes prestamos um determinado serviço que julgamos no íntimo do nosso coração que deveria ter sido melhor reconhecido, por vezes, mais do que apenas não termos sido reconhecidos, os méritos acabam ficando com outra pessoa. Nesse caso, é melhor para o espírito suportar calado que ficar murmurando pelos cantos. Isso revela que seu objetivo não era o bem do Brasil, mas qualquer outra coisa que você esperava receber. Reflete bem, afinal, é melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma. Da imitação de Cristo, abre aspas, aquele que bem se conhece tem-se por vil, e não se deleita nos louvores humanos, fecha aspas.
Terceiro, nesta causa servimos a Deus, e Ele não se confunde jamais. As injustiças dos homens não podem ser julgadas pelos homens. Só Deus as julgará, ou melhor, já as julgou desde toda a eternidade. Ser integralista é uma forma especial de servir a Deus no âmbito social e político. Todo sentimento de injustiça vem quando estamos esquecendo a quem servimos. Na dor, no sacrifício, no sofrimento, basta recordar a quem servimos, e nenhuma infelicidade poderá entrar em nosso coração. Só quem coloca algum superior hierárquico no lugar de Deus e dele espera, abre aspas, justiça, fecha aspas, é que enche o coração de fragilidade, de decepção com os acontecimentos e pessoas, e esmorece diante das dificuldades, e principalmente com o passar das horas. Confiar tudo em Deus, lembrar que nossos companheiros são humanos e tão servos quanto nós, miseráveis no seu pecado, mas virtuosos na ação em direção ao objetivo. Da imitação de Cristo, abre aspas, vaidade é buscar as riquezas perecedouras e pôr nelas a esperança, fecha aspas. Quarto, integralista, trabalha, presta serviços, desdobra-te, sacrifica-te, sacrifica aos teus pela causa, porém, cala a boca, silencia. Muitos são os integralistas que sofrem, você não é o único. Muitos são os que sofrem mais do que você. Muitos são os que trabalham exaustivamente, muitos os que prestam serviços, sacrificam o seu conforto e até mesmo suas famílias. Por isso, busca trabalhar mais e falar menos. Choramingar o sofrimento dos seus sacrifícios, retira todo o mérito da sua ação. Poucas coisas são mais úteis para tornar o homem forte do que o sofrimento. Quem escolhe como lidar com o sofrer é você mesmo. Quem fica choramingando, reclamando dos que fazem alguma coisa e do que foi feito, e ficam balbuciando pelos cantos o quanto teriam feito melhor, são justamente aqueles que não fazem nada, e pelo que cobram de suas ações, não devem sequer ser requisitados para nada. Gente que mede longo e corta curto. Se teus chefes não percebem teus esforços, desde que eles sejam reais, é que já não são chefes. Em breve o movimento passará sobre eles. Da imitação de Cristo, abre aspas, é verdade que altas palavras não fazem o homem santo nem justo, mas a vida virtuosa o faz amável a Deus. Fecha aspas. Quinto, gabar o próprio serviço é ridículo. Exagerá-lo para se fazer credor de estima denota imediatismo e fraqueza de caráter. Poucas coisas são mais ridículas do que aqueles que pensam que o tempo traz mérito necessariamente. O que traz mérito é a ação e não palavras. Por isso, não adianta ficar contando anedota do tempo da carochinha. Só serão verdadeiramente reconhecidos e só merecem ser reconhecidos quem age. Não somos um clube de retórica, nem tampouco queremos ouvir declamações de poemas sobre a miséria humana. É preferível quem leva um cobertor e retira o frio de quem precisa em um único dia, do que quem gosta de ficar recitando, por anos, os textos mais enfadonhos. Tais anos podem se acumular,
e formar montes como fazem os sedimentos. Estes ficam, porém, por baixo da erupção vulcânica quando ela acontece. E este pode vir de quem entendeu o que é o integralismo, apesar de ter entrado há pouco tempo. Ele entendeu que é necessário pensar, mas também, principalmente, agir. Da imitação de Cristo. Certamente, no dia do juízo, não se nos perguntará pelo que lemos, senão pelo que fizemos, nem quão bem temos falado, senão quão honestamente temos vivido. Fecha aspas. Sexto, mentir, fantasiar prestação de serviços. Integralista, antes de cometeres tal miséria, despe tua camisa verde e corre para um dos 160 partidos que existem por aí. Estás errando tua vocação de salafrário liberal e solerte. Como dissemos antes, alguns ainda teimam em inventar prestação de serviço. Outros tendem a achar que 100 anos no integralismo, sentado e falando mal dos que agem, é prestação de serviço, quando na verdade não é. É preferível sentar-se no fundo numa assembleia e ser convidado pelo superior a vir à frente, do que sentar na frente para ser notado e acabar sendo enxotado para dar lugar a outro. Nós não queremos conservar a tradição como um museu conserva uma múmia. Para nós, a tradição deve revolucionar a pátria, revitalizando o espírito da nacionalidade. Se é o que almejamos, não precisamos de ninguém fantasiando ou escrevendo odes a esta ou aquela atitude. Isso deixamos para os intelectuais do futuro. Hoje a missão é outra. Da imitação de Cristo, abre aspas. Quem tem maior combate que aquele que se esforça por vencer-se a si mesmo? Este deveria ser nosso principal empenho, vencer-nos a nós mesmos, fazer-nos cada dia mais fortes e melhores para o nosso próprio aproveitamento. Fecha aspas. Sétimo, a intriga. Ó, a intriga e a difamação. Aquele que não as repele com energia é cúmplice, não é mais integralista. Se você está dando ouvidos para alguém cuja única ação é criticar a ação dos outros, se você empresta seus ouvidos aos que falam em boca pequena e, pior, faz coro com o que escuta, fica por aí a desmotivar os motivados, a contaminar a todos com a podridão do seu coração, você não é mais integralista, se é que um dia foi. Quando perceber que em alguma situação está se formando uma calúnia através de piadas veladas e sórdidas, vindas da mente diabólica que quer induzir um sentimento de instabilidade, esmaga imediatamente o conluio dos afeminados, dá-lhes pelo brado a admoestação, não teme repelir a intriga, quem as faz não tem coragem de nada, são apenas pequenos humanoides reduzidos da sua virilidade. Venha de onde vier, venha de quem for, repele imediatamente a calúnia, a mentira, a fofoca, ou você acabará chafurdando junto na lama de porcos em que estão os intrigueiros e conspiradores. Da imitação de Cristo. Oh, se eles pusessem tanto cuidado em arrancar os vícios e plantar as virtudes, como põem em mover questões, não se veria tantos males e escândalos no povo,
nem haveria tanta relaxação nos mosteiros. Fecha aspas. Oitavo, se deixarmos que estas duas megeras, a intriga e a difamação, se instalem em nosso movimento, dentro em breve não teremos um único chefe honesto, um único competente, nenhum só militante corajoso. Veja aquele que se diz integralista, falando mal dos superiores hierárquicos, desmerecendo as ações e sua nobreza, falando mal das iniciativas, ou até mesmo criticando seus subordinados. Em breve ele criticará também você. Repele-o com toda a força. Estes homens afeminados, se conseguem plantar o mal através de zombaria, de fofocas pífias, vão transformando todos em seus cúmplices, de modo que chegará o dia em que ninguém confiará mais nos integralistas. Teremos nos tornado um movimento como todos os outros, um movimento onde os homens não têm palavra, tal qual todos os partidos que estão por aí, onde ninguém terá coragem de agir, afinal, no seu íntimo, ninguém irá querer lutar e correr o risco por uma corja de futriqueiros. Aquele tosco sarrista, com seu sorriso de canto, cervejinha amiga e tapinha nas costas, é um dos grandes inimigos, pronto que estão a rir de tudo o que é nobre por trás, mas vestindo uma capa de honra quando estão na frente dos outros. Desse tipinho sarcástico é melhor ter asco. O mal se corta pela raiz. Rompa relações antes que o covarde sarcástico, o piadista, o bobo da corte venda-lhe piadinhas que consigam romper com sua honra, abrindo o caminho para injetar outros venenos, como a calúnia, a mentira e a covardia. Nono, fulano roubou, cicrano tem vida irregular, Beltrano correu no combate. Não, integralista. Sabes por acaso se fulano rouba? Conheces a vida irregular de cicrano? Viste Beltrano correr no tiroteio? Procura teu chefe e denuncia-o com toda a franqueza e lealdade. Se não procedes assim, não és integralista, és covarde, fariseu. Por acaso você anda antecipando o céu na frente integralista brasileira? Por acaso acha que não há falhas humanas nos teus companheiros? Que todos padecem de misérias, vícios e fragilidades? Isso lhe dá alguma surpresa? Oras, todos sofremos com as mesmas investidas do mal. Todos sofremos de alguma forma. Afinal, não somos de gerações tão antagônicas. Se fulano errou, se fulano cometeu tal erro recorrente, oferece tua ajuda e não tuas críticas. Tuas críticas não servem para absolutamente nada. Porém, se um erro é realmente grave e contrário aos mais básicos princípios do integralismo, e você já julgou corretamente, ou seja, através da misericórdia, da verdade, da justiça e da necessidade a informação que tem, então e só então você deve reportar a um superior hierárquico. Um integralista não deixa o outro para trás, e nossa lealdade deve ser reconhecida e temida até por nossos inimigos. Se você não é leal, não sabe o valor da palavra lealdade, faça-nos o favor último de ir unir-se aos seus entre nossos inimigos. Força, lealdade, ação e coragem. Reflete bem nestas palavras. Elas poderão requerer de você o mais alto sacrifício.
da imitação de Cristo. Abre aspas. Procura desapegar teu coração das coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, porque os que seguem o atrativo dos sentidos mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Se ver alguém pecar publicamente ou cometer culpa grave, não te deves julgar melhor, porque não sabes quanto tempo poderá se preservar no bem. Fecha aspas. Pelo bem do Brasil, Anauê.